ok? Se a gramática fosse o único elemento imprescindível para a construção de texto, nós não teríamos uma competência valendo só 200 pontos na redação do Enem e uma competência para gramática também valendo poucos pontos nas outras provas de concursos. Por quê? Porque não é só a gramática que vai determinar o entendimento do texto. Claro que um bom cumprimento da gramática vai permitir mais clareza, vai permitir uma interpretação mais adequada, mas não é um impedimento haver desvio e você ser capaz de entender o texto, tá bem? Bom, feito isso, dito isso, o que é exatamente uma língua e o que é a linguagem? A língua é exatamente uma organização que estabelece o uso de uma comunicação com base em determinadas regras de uso. E eu não estou falando de regras gramaticais, tá? Aqui eu estou falando de todas as variantes linguísticas, porque todas as variantes possuem regras de uso. Ou seja, quando você usa uma informalidade, existe uma regra ali. Você não aprendeu aquilo no sentido de, olha, coloca assim, assim, assim. Você aprendeu aquilo intrinsecamente. Então, a língua nada mais é do que um conjunto de códigos, ok? Esses códigos, eles são determinados em comunidade. É por isso que a língua vai apresentando evoluções. E a gente já viu diversas vezes, não uma vez, diversas vezes, a construção que a gente chama de acordo ortográfico, mudança ortográfica. Essas mudanças ortográficas, esses acordos ortográficos, eles acontecem justamente por conta do uso frequente da língua que o indivíduo vai fazendo. E o que é a linguagem, Felipe? A linguagem é a maneira como cada indivíduo pega essa língua e faz uso dessa língua. Então, por exemplo, é muito comum que as pessoas digam assim: Brasil e Portugal não falam a mesma língua. Falam. Brasil e Portugal falam sim a mesma língua. É língua portuguesa. Assim como Inglaterra, Estados Unidos e Canadá falam língua inglesa, ok? O que você vê de diferença em Portugal e no Brasil é a linguagem. A linguagem é a maneira como cada um vai usar e vai interpretar essa língua. Então, às vezes, uma mesma palavra aqui e lá vai mudar o significado. Uma construção vai sofrer alteração de lá para cá, daqui para lá, ok? Então, é muito importante que nós nos atentemos a isso, ok? Bom, vamos aqui para uma primeira questãozinha sobre língua e linguagem, e aí a gente volta a falar sobre isso. Vamos lá. O texto 1 exemplifica o que se afirma... Perdão, o texto 2 exemplifica o que se afirma no texto 1, na medida que defende a ideia de que as escolhas lexicais são resultantes de quê? Então ele diz o seguinte, o texto 1 faz uma afirmação. O texto 2 é um exemplo dessa afirmação. Ele é um exemplo dessa afirmação na medida em que os resultados são expediente próprio de um sistema linguístico que nos apresenta diferentes possibilidades para reduzir estados de coisa. Ato inventivo de nomear novas realidades que surgem diante de uma comunidade de falantes de uma língua. Mecanismo de apropriação de formas linguísticas que estão no acervo da formação do idioma nacional. Processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. Recurso de expressão marcante marcado pela objetividade que se requer na comunicação diária. Olha o que o texto diz. A língua não é uma nomenclatura que se apõe a uma realidade pré-categorizada. Ela é que classifica a realidade. No léxico, percebe-se... Léxico é palavra, tá bem? No léxico, percebe-se de maneira imediata o fato de que a língua condensa as experiências de um dado povo.
Aí ele diz que existe essa afirmação. Agora o texto 2 vai exemplificar essa afirmação. As expressões coloquiais ainda estão impregnadas de discriminação contra os negros. Basta recordar algumas delas, como passar um dia negro, ter um lado negro, ser a ovelha negra da família ou praticar magia negra. Então ele diz aqui uma exemplificação do que ele falou ali, que o léxico, de maneira mais imediata, tá, vai ser percebido como o fato de que a língua condensa as experiências de um dado povo. Então, qual o gabarito que vocês dariam para essa questão? De que maneira o texto 2 é capaz de servir como um exemplo para o texto 1? Ali é uma pergunta, Renan, do Ricardo? Aumenta aí para mim, por favor, que eu não estou conseguindo enxergar daqui. É porque eu ainda não estou podendo usar meus óculos. Não consigo não. Você consegue ler para mim? Podem existir mudanças de linguagem dentro de um mesmo país? No Brasil, por exemplo, falamos todos a mesma linguagem ou há uma mudança dependendo das regiões? Não, Ricardo. Aí é que a gente vai ver variação linguística. A gente vai ver que existe dentro desse país diferentes construções de linguagem. Ou seja, a língua é a mesma. A gente fala a língua portuguesa. E a gente vai estudar mais para frente, daqui a pouquinho, na verdade, variação linguística, que é justamente entender essas construções variacionais aí, tá bem? Volta lá no chat, por favor, pra gente ver o que a galera tá mandando de gabarito. Letra D, todo mundo? Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes na história de uma sociedade. Então, olha o que ele disse lá no texto, ó. As expressões coloquiais são expressões do nosso dia a dia, expressões corriqueiras. Ainda estão impregnadas de discriminação. Se a discriminação é preconceito. Basta recordar algumas delas. Aí ele cita alguns exemplos. Dia negro, lado negro, ovelha negra, magia negra. Essas palavras, essas expressões são usadas por nós cotidianamente, corriqueiramente, e elas vêm impregnadas como uma prática condensada de experiências desse povo. E isso carrega consigo um processo histórico marcado pelo preconceito. Portanto, gabarito letra D, vocês mandaram super bem de verdade, tá? Bom, antes de a gente chegar a essa parte aqui, vem comigo no quadro rapidinho. Então, olha só, quando a gente fala de língua, essa língua vai se manifestar para a gente de duas maneiras, e isso é muito importante. A gente tem o que a gente chama de língua morta. E a gente tem a língua viva. A língua morta não possui falantes nativos. Aqui pega? Logo, ela não sofre alteração. Agora, a língua viva é o contrário. Ela possui falantes nativos. Logo, ela é uma língua que sofre alterações. Então, vou dar um exemplo para vocês. A nossa língua é a língua portuguesa, ela é uma língua viva. Por quê? Porque a gente nasce no Brasil falando português. Isso é falante nativo, aquele que nasce e tem contato com essa língua. Ela é a primeira língua, ok? A gente vai praticando mudança nessa língua. Então, ela é uma língua que sofre alteração com o tempo, com as influências do meio, tá bem?
O inglês, o francês, o espanhol são línguas vivas. Língua morta. Você pode até ter alguém que seja formado nessa língua. Exemplo, a língua latina. Os padres rezam missas ainda em latim, mas eles não nasceram com essa língua originária. A língua deles é a língua do país de origem. Então, se nasceu no Brasil, é língua portuguesa. Se nasceu nos Estados Unidos, é língua inglesa. Se nasceu na Itália, é língua italiana. E por aí vai. Ele usa o latim, mas o latim é uma língua morta. Esse latim não tem mais falantes nativos. Consequentemente, esse latim não sofre mais alteração. Então, se ele não sofre mais alteração, não tem como essa língua evoluir. Só é capaz de sofrer alteração a língua que possui falantes nativos. Logo, é a língua viva, ok? Bom, tirem aí um print rapidinho e vamos voltar aqui. Vamos lá. E aí a gente entra nesse triângulo amoroso aqui. Signo, significante, significado. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Não dá para ver. Não aparece aqui direito. Será que isso daqui aparece? Aparece. Eu tenho aqui, no preto aparece melhor. Eu tenho aqui um elemento. Esse elemento, o elemento em si, esquece todo o resto, é o signo. Esse signo, ele é a junção de dois outros elementos. Que outros elementos? O significante e o significado. O que é o significante? O significante é a cadeia fônica que a gente escolheu para nomear esse signo. Então a gente resolveu chamar isso daqui, pelo menos no Rio de Janeiro, de borrifador. Ok? Então essa sequência é o significante. É o plano fônico da expressão. Tá? E o significado nada mais é do que o que é um borrifador, a definição do borrifador. E isso vai acontecer com todos os itens. Ou seja, quando eu apresentei isso para vocês, só apresentei o signo, na cabeça de vocês já veio imediatamente a construção desse significante. Se em algum outro lugar tem outro nome, veio o significante que vocês conhecem. E do que é, para que serve? Aqui a gente usa para álcool, tá bem? Para poder fazer higienização. Isso daqui é um passador. Então, isso daqui é um signo. Significante, passador. Significado, objeto utilizado para passar slides. Ou seja, essa relação é uma relação imediatista. Textos que trabalham isso daqui separadamente são textos que a gente chama de... como é que é o nome daquilo, meu Deus? Palavras cruzadas, tá? Que você tem aqueles quadradinhos para você preencher, ele vai dando algumas coisas e você vai construindo aquilo dali de acordo só com o significado ou só com o significante. E aí ele quer que você construa uma relação entre os outros, tá? Isso daqui é uma relação que se constrói a partir dessa identidade da língua. Cada língua vai apresentar a sua construção. Então a gente vai determinando aí essas construções. Surgiu um signo novo, imediatamente a gente se sente na obrigatoriedade de encontrar um significante que o represente, para que a gente possa atribuir adequadamente um significado. Então, no dicionário, vocês têm imediatamente o significado de um significante, beleza? Bem, e agora vamos falar da linguagem. A linguagem vai se manifestar em dois planos para a gente. Um plano é o plano da sua forma, tá? Como ela é apresentada para a gente na questão da forma. E é o que a gente vai ver agora. No outro tempo, a gente vai ver o outro plano da linguagem. Em termos de forma, de estrutura, a linguagem se apresenta de três maneiras. A linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? Ela usa
palavras. Palavras escritas ou palavras ditas. Então, se eu saio aqui do vídeo e fica aí o meu slide e a minha voz, vocês estão tendo apenas linguagem verbal. Por quê? Aqui vocês têm palavras escritas e eu estava pronunciando palavras. Eu coloquei aqui como exemplo uma mensagem de WhatsApp que só representa linguagem verbal. Aqui é linguagem verbal escrita. A pessoa digitou o que ela queria. E aqui, duas mensagens com linguagem verbal falada. O que a gente precisa fazer cair por terra é a ideia de que a linguagem verbal é aquela oralizada. Muita gente fala assim, olha, vou fazer uma festa, mas o convite vai ser verbal, no sentido de ser sinônimo de falado, oralizado. Ok, é também, mas verbal é escrita também. Por quê? Porque verbal vem do latim verbum e significa palavra. Então, na linguagem verbal, a manifestação do texto se dá por meio de palavras exclusivamente. Não há outro recurso. O único recurso possível é palavra, ok? Bom, segundo caso, a linguagem não verbal. A linguagem verbal usa palavras, a não verbal é a sem palavras. Ou seja, se o meu texto se manifesta sem palavras, ele é um texto não verbal. Então, se eu não estivesse falando nada e só fizesse isso aqui, isso transmite uma informação para vocês. Os emojis que nós usamos nessas conversas de WhatsApp, no ambiente da internet de um modo geral, eles representam uma linguagem não verbal. Expressão facial, expressão corporal. Se eu entro aqui na sala assim, ó, por mais que vocês não estejam visualizando o meu pé, vocês estão percebendo que eu estou mancando. Automaticamente, o meu corpo transmite essa informação para vocês. Então, a linguagem não verbal é a linguagem que se manifesta através do visual. Tá bem? Placas. Toda placa é não verbal? Não. Tem placa que vem escrito. Agora, se você tem aquela plaquinha só com uma setinha assim, ela é não verbal. Tá bem? Gestos, quadros, semáforo, tá bem? Expressões corporais. Então, se eu faço assim, ó, é linguagem não verbal. Eu estou me comunicando. Então, a não verbal não usa palavras. Ela se manifesta exclusivamente através do visual, daquilo que eu consigo perceber com a visão. Beleza? E para fechar, eu tenho a fusão das duas, que é a linguagem híbrida ou mista. Ou seja, essa daqui junta a imagem e a palavra. E textos assim são muito comuns na prova do Enem. Quando cai uma questão com esse diálogo, linguagem verbal e linguagem não verbal, você precisa fazer um diálogo imediato entre as palavras e o que você está vendo. Então reparem aqui, a mãe chega, as crianças estão brincando, né, no chão, as crianças molharam o chão, elas estão todas sujas, e aí a mãe diz assim, ó, brincando de política de novo, hein? Bom, qual é o humor que recai nessa tirinha? A mãe faz a associação de política com a ideia de sujeira, lama, que eles estão enfiados na lama. E no plano político entra a ideia de que, no meio político, a sociedade, de um modo geral, tende a avaliar a política como uma sujeira. Todo mundo está sempre chafurdado na lama, ou seja, em escândalos, em coisas ruins. Então a mãe faz essa associação. E aí você só é capaz de entender essa informação porque, além de entender as palavras aqui, você dialoga com o que você está visualizando. Não houvesse essa imagem e a mãe falasse, brincando de política de novo, hein? Você iria entender que talvez eles estivessem numa bancada, né, na Câmara, enfim, num processo de eleição, brincando de alguma coisa mais literalmente relacionada à ideia
política. Só que ela que fez com que houvesse a necessidade de você reconstruir e ressignificar essa ideia, tá bem? Então, eu tenho a linguagem mista ou híbrida, ou seja, ela usa tanto as palavras, e aí podem ser palavras faladas ou escritas, e aquilo que é visual. Então, por exemplo, eu estou dando aula e qualquer outro professor, ainda que não houvesse material, nós usamos a linguagem híbrida. Nós falamos, nós gesticulamos, e isso é expressão corporal, tá bem? Quando você digita um texto no WhatsApp e ainda coloca um emoji, linguagem híbrida. Tirinha, cartoon, charge costumam apresentar a linguagem híbrida, a linguagem mista. Então é muito importante que vocês reconheçam a diferença entre essas linguagens e entendam em que gêneros elas vão se manifestar, tá bem? Por exemplo, as bancas de redação costumam colocar lá que você não pode fazer nenhum desenho na redação, como uma tentativa de se manifestar, porque aquele gênero é exclusivo da linguagem verbal, ok? Não é linguagem híbrida. Então a gente precisa entender os gêneros textuais a partir dessas construções também, ok? Bom, vamos pular o texto e vamos ver o enunciado da questão. O gênero capa de livro tem, entre outras, a função de antecipar uma possível leitura a ser feita da obra em questão. Pela leitura dessa capa, infere-se, ou seja, conclui-se, que seu criador teve como propósito criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano, alertar os pais sobre a má influência das tecnologias para o desenvolvimento infantil, satirizar o nível de criatividade de meninos isolados do convívio com seu grupo, condenar o uso recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade, ou censurar o comportamento dos pais em relação à educação dada aos filhos. Vamos voltar no texto. Carlos Eduardo Novaes. Série Sinal Aberto. O menino sem imaginação. Aí você tem aqui a imagem de uma televisão, a parte de cima da televisão aberta, e isso daqui representa quando a televisão ficava fora do ar. Coisa que não acontece, acho que hoje em dia nunca mais, né, me deparei com isso. E aí, quando o canal de televisão saía do ar, a televisão ficava com várias cores. Apenas isso. E você tem aqui a ideia da representação de tirando isso de uma, né, mídia. Então, é muito importante, ó, e sinal aberto. Você tem a ideia de que o sinal em si está aberto para que você possa pensar, para que você possa construir, tá bem? Então, qual o gabarito que vocês marcariam nessa questão? Alguns estão mandando aí letra A, por enquanto. Só mandaram letra A, né? Acho que não houve nenhuma outra aí. Vamos rufar então os tambores, por favor, Renan? Vamos ver se a galera acertou? Pá! Criticar a alienação promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. Ou seja, ele está falando no sentido de você sair da caixa. Volta lá. Né? De você sair da bolha. A televisão ali foi usada como uma metáfora de todas as mídias de massa. Ou seja, é aquela mídia que é capaz de interferir numa multidão. E aí ele diz o seguinte, olha, a mídia
está mudando o seu comportamento e está fazendo com que você fique sem imaginação, ou seja, está fazendo com que você fique alienado. Você não consegue ter criatividade, você não consegue pensar e você tem um sinal aberto para isso. Então, ele está fazendo uma crítica a essa alienação que a mídia de massa tem promovido no cotidiano dos jovens. Portanto, mandaram super bem, gabarito letra A, realmente, tá? Mais uma questãozinha aqui, ó. No texto, o uso da linguagem verbal, palavras, e não verbal, imagem, atende à finalidade de... Qual é a finalidade do uso dessas duas linguagens? Chamar atenção para o respeito aos sinais de trânsito, informar os motoristas sobre a segurança dos usuários de ciclovias, alertar sobre os perigos presentes nas vias urbanas brasileiras, divulgar a distância permitida entre carros e veículos menores, ou propor mudanças de postura por parte de motoristas no trânsito. Bem, você tem aqui, né, duas imagens e os textos aqui, ó. Motorista legal é motorista consciente. Aqui em cima você tem a imagem de uma ciclista e um carro distante. E aí ele mostra aqui a plaquinha, né? Pelo menos 1,5 metro de distância quando o motorista for passar ao lado de um ciclista. Dê preferência e mantenha uma distância segura ao ultrapassar ciclistas. No trânsito, é preciso ter sempre em mente o perigo que você pode causar aos outros e a si mesmo. Motoristas devem sempre estar alertas à presença de veículos menores. Por isso, tenha atenção com os ciclistas. Dirija com consciência. Qual foi o intuito? É isso que ele está querendo saber. Qual foi o intuito de criar essas imagens e dialogar essas imagens com as palavras? O que vocês marcariam aí? Tem uma letra A, tem letra B, bastante letra E, chegou mais uma letra A. Bom, aqui a galera já ficou um pouquinho mais dividida. A, B e E. Vamos rufar os tambores então, Renan, por favor? Olha só. O gênero tem que ser levado em consideração. Isso daqui é um texto que a gente chama de campanha de conscientização. Ou seja, se eu quero conscientizar, eu quero fazer com que você enxergue que existe um problema que é social e que, consequentemente, a sua atitude interfere naquilo, positiva ou negativamente. Então, se você age de maneira inadequada, uma campanha de conscientização quer fazer com que você mude o jeito, tá? Se você já age de maneira adequada, a campanha de conscientização quer que você se mantenha daquela maneira. Então, olha a letra A. Chamar a atenção para o respeito aos sinais de trânsito. Ele não falou de sinal em nenhum momento. Ele está falando do perigo que é uma ultrapassagem relacionada a veículos menores, e o exemplo que ele usa de veículos menores aqui é o do ciclista. E aí ele dá um exemplo de uma placa que indica o quê? A distância mínima é de 1,5 metro se você for fazer a ultrapassagem, porque isso vai garantir a segurança desse ciclista. A letra B. Informar os motoristas sobre a segurança dos usuários de ciclovia. Ele não está informando nada sobre segurança dos usuários da ciclovia. Ele está apresentando uma medida para que o motorista cumpra com essa medida. E essa medida sendo cumprida é que vai garantir
exatamente a segurança. Então, um texto, lembra disso, um texto que é de uma campanha de conscientização, ele visa estabelecer exatamente mudanças de comportamento, mudanças de postura. E são mudanças que estão atreladas à ideia da conscientização. Então, por isso o gabarito é letra E. Propor mudanças de postura, de comportamento, de maneira como ele age por parte dos motoristas no trânsito. Ou seja, ele vai garantir, com a sua postura adequada, a segurança do ciclista e, consequentemente, a sua segurança. Ele vai evitar um acidente, ele vai evitar um ferimento, uma morte, vai evitar custos também, porque pode ser que ele só quebre a bicicleta e arranhe o carro, mas ele pode, né, que aí é o custo, ele pode também quebrar a perna de uma pessoa, ele pode ferir gravemente essa pessoa, pode até levar essa pessoa a óbito. Então, a proposta aqui é fazer com que haja uma mudança de postura. Lembrem-se, como eu falei com vocês, essas linguagens, na estrutura, na forma, elas estão associadas aos gêneros textuais. Não há possibilidade de a gente desvincular isso, tá? Então, ele diz aqui que existe uma necessidade de uso dessa linguagem verbal e não verbal, com uma finalidade. Só que a finalidade, ela está atrelada à intenção do gênero. Você tem que reconhecer o gênero. Diferente, eu vou voltar um pouquinho aqui agora, tá? Diferente do que acontece aqui. O gênero aqui é outro. Esse gênero é uma charge. Então, quando ele usa a palavra, que é a linguagem verbal, em diálogo com a imagem, que é a linguagem não verbal, a finalidade é outra, não é a mesma daquele lá. Aqui a finalidade é criar uma crítica, é chamar a atenção para os problemas políticos existentes no país, de modo a construir uma imagem satírica, obviamente humorada. E aí você pode falar assim, Felipe, mas eu não achei graça nenhuma. Lembrando, humor não tem compromisso com a graça. O humor é uma estratégia inteligente de brincar com as situações do cotidiano. Obviamente, você pode rir, você pode achar graça, você pode achar cômico, mas não é uma obrigatoriedade. Então, quando a questão versa sobre isso, de pedir o humor da tirinha, o humor da charge, o humor do cartoon, é para que você estabeleça esse diálogo, para que você saiba extrair essa interpretação e seja capaz de produzir conhecimento para o outro. Então, não basta você saber que tem ali a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Você precisa fazer essa associação ao gênero textual, ok? Lembre-se sempre disso. O gênero textual apresenta finalidade e função no uso discursivo do dia a dia, beleza? Bom, a gente vai encerrando este tempo por aqui e no próximo tempo a gente vai dar continuidade a esse assunto, beleza? Beijo, galera, até daqui a pouco. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.